Salve galera, beleza? Você está na Malha da História, o canal favorito de Emílio Durkheim, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as regras do método sociológico e sobretudo a sua influência na historiografia do século XX, beleza? Antes de tudo, se você não viu os vídeos sobre historicismo e positivismo, é muito importante que você veja esses vídeos para compreender adequadamente o contexto, que você, ao terminar o vídeo e gostar, deixe seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe um comentário aí de algum tema que você quer que a gente trate ou aprofunde aqui do que a gente vai falar. Bom, como eu disse, o Durkheim, eu já tinha dito no vídeo passado, ele foi aluno do Comte, que por sua vez foi aluno do Saint-Simon. Então existe uma certa linha aí que faz um sentido na parte de aluno e professor. Porém o Durkheim vai romper com as ideias do Comte. Eu já vi gente considerá-lo positivista, pessoas que já acham que não, que ele rompe com o positivismo. Mas a questão não é essa, não é classificar o Durkheim. Embora eu acho que ele possa ser sim classificado como positivista e às vezes eu mudo de opinião quanto a isso. A questão da importância desse livro é que ele vai pensar que a sociologia precisa de um método próprio para a sociologia. Como a gente viu, o pensamento social positivo, o positivismo, ele emprestava da física, tanto que uma das suas autodenominações era a física social, o método para investigar a sociedade, criando uma metodologia particular da sociedade por meio da metodologia científica da física. Buscava uma neutralidade do pesquisador diante do seu objeto de estudo, ao menos em teoria, e também buscava conceitos universais, leis gerais. Em certa medida, o Durkheim vai se esforçar em ser neutro e, de certa forma, compreender leis gerais da sociedade. O que ele vai romper é achar que a sociologia não pode depender do método da física, deve desenvolver o seu método próprio, e ele vai desenvolver o conceito de fato social, beleza? Isso é muito importante para as ciências humanas. O Durkheim vai introduzir a sociologia nas academias, né? Nas universidades, assim como o Leopold von Ranke introduz a historiografia nesse meio. E aí está a importância canônica dessas pessoas, o Leopold von Ranke para a história e o Durkheim para a sociologia. E é isso, ele vai pensar no fato social como uma espécie de lei geral, que dá para ser analisado em diversas sociedades, e vai pensar também como analisar esse fato social enquanto coisa, né, que a gente vai ver com calma aqui. E a gente estudou a apologia da história aqui em detalhes, e o Bloch cita com frequência o Durkheim, porque o desafio dele era esse para a historiografia, né? Era pensar um método próprio para a história, que inclusive não é o mesmo da sociologia, nem o da antropologia, que a gente vai ver mais tarde no debate do Fernando Brodel com o Lévi-Strauss, que eu já comentei um pouco aqui no canal sobre a questão do tempo e Fernando Brodel. Todos esses vídeos vocês podem ver aí nas playlists ou nos vídeos do canal, beleza? Então vamos direto aqui para o Durkheim e depois eu explico um pouquinho mais perdão, sobre a questão da influência dele na historiografia, por meio, sobretudo, do Marc Bloch, né? Então, logo no primeiro capítulo aqui, ele vai dizer o que é um fato social. Não é possível definir um fato social pela sua generalidade no interior da sociedade. Características distintivas do fato social. 2 pontos. 1. A sua exterioridade em relação às consciências individuais. 2. A ação coesiva que exerce ou é suscetível de exercer sobre as mesmas consciências. E 3, ele não marca aqui, mas o fato social é generalizar-se por ser social, mas não é social por generalizar-se. Ou seja, ele está dizendo que o fato social é também geral em toda a sociedade. Ele é exterior ao indivíduo, ele é geral em sociedade e ele exerce coesão sobre o indivíduo. Por exemplo, o casamento, né? O casamento é uma instituição que antes de eu nascer e da minha geração nascer, ele já estava aqui, ele é exterior a mim. Ele é geral na sociedade, ele se apresenta de maneira generalizada, não que todos se casem, mas é uma parcela significativa, e ele exerce pressão sobre aqueles que não se casam. Existe uma certa pressão social, então pode se encaixar como fato social. O Durkheim vai estudar no caso específico do suicídio, aplicar esse método, né? Mas espero que tenha dado para entender. Inclusive, isso vai ser muito influente na historiografia. Você percebe? Meu Deus, hoje está uma bagunça aqui, né? Você percebe que o Durkheim, ele busca encontrar o fato social como uma espécie de lei geral
E no o segundo capítulo ele vai dizer que a gente deve tratar esse fato social como coisa, né? Ó, segundo capítulo, regras relativas à observação do fato social. Tratar os fatos sociais como coisas. Ele vai explicar com mais calma. E ao longo do livro ele vai especificando como deve ser o trato do sociólogo em relação a esse fato social. Inclusive, eu tenho um livro aqui, eu não achei, do Durkheim falando sobre o socialismo e o Saint-Simon, que é muito importante fazer um parênteses aqui. E bom, o Durkheim foi muito importante para a análise sociológica enquanto ciência acadêmica. Esse livro é de 1895, se não me falha a memória, no finalzinho do século. E a geração do Bloch é uma geração formada por historiadores, sobretudo historicistas, né? Na França, um positivismo mais forte. E aí aparece o Marc Bloch, né, nesse contexto da Escola das Análises, Lucien Febvre, e eles vão ler bastante o Durkheim e vão se convencer da importância e a necessidade de se pensar um método próprio para a história, e acho que é isso que o Bloch tentou fazer em Apologia da História, que foi tristemente interrompido, né, pela questão da Segunda Guerra Mundial. E o Durkheim ele vai ser muito importante nesse ponto. Há uma crítica que vai surgir na historiografia bem posterior, por exemplo, com a história a vista de baixo e a microhistória. Por quê? Porque diz que se foca muito nos exemplos que são gerais na sociedade, como diz o Durkheim, isso vai, ou seja, estruturais, né? E a importância do historiador de entender as estruturas, mas se esquece das exceções. E aí a microhistória vai buscar justamente estudar as exceções. E aqueles que não casam, né? E aqueles que não gostam de futebol, né? Então o estudo sobre a exceção também é muito importante hoje na história. Mas eu acho que é isso, a grande importância do Durkheim. Ele vai ter em outras medidas, ele também vai ser importante na questão das solidariedades, né? Para entender as sociedades contemporâneas. Então ele vai falar de uma solidariedade orgânica e mecânica, sociedades mecânicas antes da Revolução Industrial, ou seja, com maior capacidade de transmitir valores e participar da coletividade, dos valores sociais gerais daquela sociedade, da moral, etc. E sociedades orgânicas, mais individualistas, fluxos do pensamento já industrial, pós-industrial, gerando algumas contradições entre o indivíduo e o coletivo, que pode gerar um estado de anomia ali para o Durkheim, né, e a falta de coesão na sociedade e conflitos. Então, ele deixa algumas metodologias que vão influenciar bastante historiadores, tanto para estudar sociedades orgânicas quanto mecânicas, e tendo ferramentas para isso, ferramentas durkheimianas. Um exemplo disso no Brasil é o próprio Gilberto Freire, que vai se influenciar bastante de Durkheim e romper com aquela historiografia positivista que dominava algum setor da historiografia brasileira, e ele vai manter o Gilberto Freire em alguns pontos do historicismo, mais voltado para a sociologia do Durkheim, e um pouco de Freud é um exemplo que eu consigo lembrar aqui que é bem interessante. E é isso, eu acho que essa é a grande importância do Durkheim, a importância de estudar esse livro, estudar também, né, o Descartes, que eu citei aqui, ó, né, que é o comecinho do discurso sobre o método científico, e o Bacon também, né, Francis Bacon, mas o Durkheim é muito importante, o Bloch cita com frequência a Apologia da História. E acho que é isso, a gente tem que ler esse autor para entender adequadamente o Bloch. Ele inaugura a sociologia com método próprio e o Bloch tenta inaugurar uma historiografia com método próprio. Tamo junto? Depois a gente volta para estudar Weber.